Nós vamos chamar agora para participar com a gente o nosso repórter direto da capital fluminense, Saulo Guimarães. Oi, Saulo, seja muito bem-vindo ao Poder e Mercado. Você viu muita coisa aí nesses últimos dias no Rio de Janeiro, esteve lá na mata, né, onde foram encontrados os corpos. O que você tem ouvido da população, das entidades de direitos humanos que você tem conversado? Essa definição de chacina já está claro para a população ou mesmo para os especialistas com quem você tem falado? Já dá para definir o que aconteceu aí no Rio, Saulo? Boa noite, Raquel. Boa noite, Graciliano. Eu acho que a gente nunca vai conseguir definir exatamente o que aconteceu, porque foi muito fora da curva, até para os padrões do Rio de Janeiro, que já são fora da curva por natureza. Ontem eu tive a oportunidade, como você comentou, de ir à Vila Cruzeiro, e lá os moradores falavam em chacina, massacre, genocídio, coisas desse tipo. Hoje, quando questionado, o comandante da PM disse que não foi uma chacina, porque todas as pessoas que morreram estariam em confronto com a polícia. A questão é que morreram mais de 100 pessoas. Pode ser que todas as mais de 100 pessoas estivessem em confronto com a polícia. Não dá para descartar essa possibilidade. Mas o fato, por exemplo, de não ter havido suporte de polícia técnica ontem, ou mesmo no dia da operação, no local onde ela aconteceu, impede que a gente possa validar ou invalidar essa versão que o comandante da Polícia Militar do Rio coloca. A gente nunca vai ter a coleta das informações necessárias para isso. Saulo, quando você estava ali quando, ou pelo menos próximo, né, quando se retira os corpos da mata, acho que é ali que se tem a maior dúvida sobre o que aconteceu. Deu para você ter uma ideia de todas as apurações que você juntou? Descreve um pouco para a gente o que você viu em relação à retirada desses corpos da mata. Como que os familiares descobriram, como é que eles retiraram, o que eles estão falando sobre o assunto? Eu cheguei à região lá da Vila Cruzeiro ontem por volta de 8 horas da manhã, e aí no meio da manhã surgiu essa oportunidade de ir com ativistas, pessoas da Assembleia Legislativa até essa mata, né, que eles estavam dizendo que era onde os corpos eram encontrados. Enquanto eu estava na Praça São Lucas, na parte de baixo, o que eu via era chegar em caminhonete, de tempos em tempos, com pessoas trazendo corpos, descarregando aqueles corpos no meio da rua, cobrindo ali minimamente. E aí, quando a gente subiu, que a gente teve a noção, uma noção aproximada, né, do que estava acontecendo. Porque esse local fica realmente é uma parte muito isolada no alto da comunidade e numa região de mata, não chega a ser mata fechada, mas uma região com uma mata densa, assim. E o que os moradores estavam relatando e executando de fato era entrar nesse local de mata e tentar achar ali, no meio de peças de roupa, muitas cápsulas deflagradas, tentar encontrar ali restos mortais de pessoas que tinham circulado por ali no dia anterior. Os corpos que chegavam lá embaixo, eu lembro que me chamou a atenção isso. Tinha muitos sinais de tiros de bala nas pernas, alguns na cabeça, e lá na parte da mata também foi possível a gente verificar. Eu lembro de uma camisa do Flamengo, por exemplo, com um tiro de bala na parte da frente e tal. Mas eu não sou perito, os moradores não são peritos, então daí a importância de que alguém especializado tivesse ido até lá. Mas o que os moradores relatavam é que a polícia tanto impediu no primeiro momento que eles fossem, no próprio dia da operação, quanto no dia seguinte, isso eu pude verificar, não havia ninguém além da Defesa Civil lá para a retirada dos corpos. Foi a única faceta do Estado que esteve presente. Saulo, boa noite. As imagens dos corpos enfileirados sendo trazidos da mata, enfileirados no meio da rua, elas correram o mundo. São imagens fortíssimas. Você que está aí, se puder dar uma explicação,
Por que esses corpos foram enfileirados no meio da rua e não levados, por exemplo, para um instituto médico legal, por exemplo? Se você tiver como responder a isso, de quem que foi a decisão de enfileirar? Ou não houve decisão nenhuma? Tipo, você falou que caminhonetes deixavam os corpos. Eram os moradores que foram levando? Como é que esses corpos foram para a rua e não para um lugar onde médicos legistas os analisassem? Em algum momento de ontem, Graciliano, houve esse questionamento à Secretaria de Segurança aqui do Rio, e o que eles disseram é que eles não sabiam da existência dos corpos. E hoje eles disseram que os corpos pertenciam a pessoas que estavam em confronto. Então, essas duas versões são contraditórias. Mas ontem, a informação que havia era essa, e aí, por não saberem dessa existência, né, supostamente não saberem que havia corpos na mata e não terem sido notificados, havia uma questão burocrática também. E parece que quando você tem uma situação de morte, isso teria que ser informado à Polícia Civil para que a Polícia Civil acionasse a quem é de direito para que fizesse a retirada dos corpos. E como não houve esse acionamento, não houve mobilização por parte da máquina pública para que esses corpos fossem retirados. Só que você está falando de um bairro, a Penha é um bairro importante da zona norte do Rio, e dentro da Penha você tem a Vila Cruzeiro, que é uma comunidade importante dentro do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, né? Fica na fronteira. E tem uma série de pessoas ali que moram ali, que têm seu negócio ali, precisam viver, e decidiram por bem ir até lá onde estavam os corpos para fazer a retirada deles. E o local que foi... Quando eu cheguei, esse local já estava delimitado e ocupado por esses corpos, né? É uma praça bem na parte de baixo da comunidade. Não, eu entendi. Se eu entendi direito o que você está me contando, é mais chocante ainda, porque revela uma completa ausência de qualquer planejamento para lidar com uma crise onde dezenas de corpos... Primeiro a Secretaria diz que não sabia, e depois diz que estava em confronto, mas quem tirou os corpos da mata e levou foi a população. Então não havia uma operação coordenada do Estado para lidar com a situação um dia depois da operação. É isso? O Estado diz que essa operação, né, a Operação Contenção, foi fruto de 1 ano de planejamento, né? Eles transmitiram essa informação. No dia seguinte a essa operação, quando eu cheguei à Vila Cruzeiro, o que havia lá era isso, essa dinâmica dos moradores fazendo a retirada dos corpos da mata, e aí um rodízio de rabecões, né, de veículos da Defesa Civil, que é o órgão que faz esse tipo de remoção, para tirar os corpos da base da favela. Eles não entravam na favela, não iam até o local onde os corpos eram encontrados. Eles removiam a partir desse ponto para onde moradores traziam, isso no dia seguinte de uma operação que supostamente foi mega planejada, mega elaborada e é até considerado um case de sucesso aí. Não, mas se planejaram isso aí, eu ouvi a versão de que estaria planejada há 1 ano também. Primeiro, é difícil de acreditar nisso por causa do tamanho da letalidade. E o segundo é esse completo improviso para gerir uma situação de dezenas de cadáveres. Uma última pergunta rápida. Da minha parte, a Raquel tem as dela ainda. Quanto tempo, Saulo, entre a chegada dos corpos na via pública lá da mata até a via pública, e depois a retirada deles para o IML, por exemplo? Quanto tempo? É uma questão de minutos? É uma questão de muitas horas, poucas horas? Então, é complicado pelo volume de... É até triste dizer isso, mas era um volume tão grande de corpos que realmente havia uma dificuldade de remoção. Eu fiquei observando o momento, esses veículos que estavam mobilizados para isso, eles tinham capacidade ali para, no máximo, 9 corpos por viagem, né? E eu contei que tinha uns 3 em revezamento. Só que você tinha ali, foram 60 corpos encontrados naquela manhã. Então eu cheguei às 8, tinha uma série de corpos lá,
Eu subi, fui até o alto da comunidade, voltei. Quando eu voltei já não tinha mais nenhum. Mas isso aí durou umas 4 horas para que fosse feita a remoção completa desses cadáveres que foram sendo encontrados e trazidos pelos moradores. 4 horas. Saulo, deixa eu só trazer uma informação para o nosso público. Em uma reunião com familiares de mortos na operação, nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, e representantes da comunidade, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, prometeu que o governo vai encomendar uma perícia independente dos corpos dos mortos. Saulo, pelo que você está dizendo, ali no momento em que os corpos foram encontrados, até chegarem no IML, não havia perícia alguma, não havia perito algum. A ministra, quando ela promete uma perícia independente, ela tá, de certa forma, questionando a perícia que o Estado do Rio de Janeiro vai fazer. Ela está colocando em dúvida. Houve alguma manifestação do Estado do Rio de Janeiro sobre isso? Sobre o governo federal dizer que vai fazer uma perícia independente do governo do Estado do Rio de Janeiro? Olha, se houve essa manifestação por parte do governo do Estado do Rio, eu não tive notícia, não pude acompanhar. É importante destacar que nesses trabalhos de perícia, você localizar o local onde o corpo é encontrado é muito importante para você descobrir os detalhes da morte, né? Então, se você fizer uma perícia apenas do corpo que foi encontrado, grande parte das informações da cena do crime vão perder. E a cena do crime era justamente esse local onde o Estado optou por não ir, onde os moradores tiveram que ir para fazer a remoção. Já se perdeu, né? Boa parte do que seria encontrado na perícia já se perdeu, é o que o Saulo está explicando para quem nos acompanha, já se perdeu quando se mexe ali na cena do crime sem o adequado manuseio. Queria trazer mais uma informação para vocês que deu muita polêmica. O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, acusou de vilipêndio de cadáver os moradores do complexo da Penha e do Alemão, que encontraram cerca de 50 corpos na região da mata, removeram e enfileiraram após a mega operação policial e diz: quem disse que foi a polícia que cortou a cabeça de um dos cadáveres? Então está tendo uma série de acusações em relação à população, porque foram encontrados alguns cadáveres decapitados, alguns cadáveres, tem imagens da população cortando o uniforme de camuflagem de algum dos presos, e aí a polícia está dizendo que a população fez fraude processual. E aí é preciso a gente tentar colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. O secretário está acusando a população de ter decapitado uma das pessoas que foi encontrada. Quando ele acusa a população de fazer fraude processual, é preciso que se diga que se alguém mexeu naquele corpo e tirou a camuflagem que poderia identificá-lo ali como um traficante camuflado, é porque aquele corpo também não estava sendo guardado por um policial. Mas então, Raquel, Exato, é muito grave. Assim, isso é absurdo. Para começar, quem acusa cabe provar. Isso assim é muito grave essa primeira acusação coisa, que ele está fazendo. Ele está falando isso, ninguém, a gente está esperando a prova. Ninguém guardando aquela... É isso que eu queria falar, ninguém guardando aquela cadeia de custódia. O que o repórter acabou de contar aqui não é que ele leu num papel, ele viu. No primeiro momento, disseram que não sabia que havia 60 corpos. 60 corpos. Imagina 60... São 50 ou 60, Saulo, encontrados na mata no final das contas? Que seja 50, 60. Ontem foram encontrados 60 corpos. 60 corpos. Mas assim, 10, 20, 30, 40, 50, 60... que no primeiro momento eles disseram, as autoridades do Rio de Janeiro disseram desconhecer a presença de 10, 20, 30, 40, 50, 60 corpos numa mata. Foi a própria população que teve que se embrenhar no meio do mato para tirar os corpos de lá, e ele vem falar de quebra de cadeia de custódia. Quem quebrou a cadeia de custódia foi o Estado, que não tinha um mísero
plano para proteger esse lugar e tirar devidamente os cadáveres, preservando a cena E aí, se ele acusa a população Não. de quebra, de fraude processual ao cortar uma roupa, Não. é porque não havia o Estado guardando aquela cadeia de custódia. Olha, isso é chocante. E aí vem o secretário, como é o nome dele? Deixa eu até resgatar aqui, acusando, né? Dizendo, quem disse que foi a polícia que cortou a cabeça? Ninguém tá falando isso, dizendo, né? O secretário dizendo, Felipe Cury, dizendo isso, né? Dizendo que, nossa, não, pode ser que não seja a polícia, pode ser que tenha sido alguém da população. Desculpa, é chocante acusar a população. Uma última Saulo, pergunta. Desculpa te perguntar isso, mas você, que é uma pergunta muito dura de responder, mas você chegou a ver corpos nessa situação, que tem nessa situação de decapitação, que dá para ver que tinha maus tratos mesmo? Olha, graças a Deus, eu não vi, porque, assim, vocês são jornalistas, vocês sabem que o nosso trabalho é difícil, mas acho que seria um negócio muito difícil de lidar. Assim como é difícil para o policial sair de casa para trabalhar e não voltar por conta de uma operação que teve um problema de planejamento ou que não teve, por uma intercorrência ele morrer. Você imagina eu sair para fazer o meu trabalho e ter que encontrar com uma pessoa decapitada, decepada. Eu vi muita coisa, vi muito cadáver, mas essa situação, graças a Deus, não aconteceu comigo. Gente, Poder e Mercado vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, continuando discutindo aí a situação no Rio de Janeiro. É já já. Quem nos acompanha no YouTube, a gente continua aqui na nossa conversa. Um trabalho aí muito difícil que o Saulo fez nos últimos dias, em loco ali na comunidade do Alemão e da Penha. Graça. Saulo, na Penha, na Vila Cruzeiro, onde você teve, qual é a... eu estou tomando cuidado de fazer essa pergunta para ela para expressar devidamente. A comunidade, aqueles bairros, aquela comunidade que passou por esse negócio, tipo assim, no dia seguinte, além com essa história de cadáver, não sei o quê, qual é não é o sentimento da população, mas a questão da segurança da população? Esses bairros, as pessoas se sentem seguras nesse bairro? Como é que está isso hoje? Como estão essas pessoas? Como é que está quem mora num lugar desse, cara? Que passou por um trauma desse? Para o morador é muito complicado assim, observar a situação deles, porque eu não vejo problema de falar, porque isso foi noticiado pela TV Globo. Ontem, no dia seguinte à operação, havia pessoas armadas na Vila Cruzeiro. Então, você imagina para um morador que num dia passou por uma operação policial desse porte, e no dia seguinte tem que sair para trabalhar e tem que tocar a vida com certas coisas sem terem mudado tanto. Me chamou a atenção que o comércio estava fechado, as escolas estavam fechadas, e assim, eu acho que, não sei se dá para dizer que estava meio a meio, mas tinha muita gente que era morador, que estava ali nesse trabalho de mobilização, muitas mulheres, sim, muitas mulheres, nesse trabalho de mobilização, de subir lá em cima, lá na Pedreira, no Campo da Vacaria, para tentar achar esses corpos e recolher o que desse. E tinha gente também que você passava e a pessoa estava com a mochila nas costas para pegar o ônibus ali na Avenida Brás de Pina, que é a principal avenida da Penha, que segue para o centro. É uma situação muito surreal, é muito, muito absurdo. E passa muito por essa questão do Estado não estar presente ali como deveria, para dizer o mínimo. Uhum. E essa informação que você traz é muito grave, né? Um dia depois, o crime já estava presente, né? Um dia depois dessa tragédia toda, um dia depois de 2.500 policiais terem subido a favela, o crime já estava presente de novo ali no complexo do Alemão e da Penha. Saulo, agradeço Perdão?
Não, só para colocar um ponto, eu acho importante que se diga isso, porque vai ter gente que vai dizer que é importante, que operações desse tipo são importantes para desarticular o tráfico de drogas. E todo mundo sabe que o que desarticula crime organizado é investigação e inteligência. Saulo, a gente agradece demais a sua participação em Poder e Mercado e também o seu trabalho, né? O trabalho do repórter in loco. Eu queria só comentar um negócio, tem uma coisa no jornalismo que é insubstituível, que é o repórter estar no local dos fatos e poder trazer um relato independente do que dizem autoridades ou testemunhas, ou que ele testemunhou de fato. Nada substitui o repórter no lugar dos fatos. É um privilégio para o UOL ter um repórter como você, Saulo. Parabéns, meu caro. Parabéns. Boa Obrigado. noite e bom trabalho. Todos nós. Valeu, gente.